I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? But the outside world wants you to believe as soon as you lay hands on you, the crippled legs must be straight and you must jump up and down. He never said that. He never promised that. Porém, o mundo de fora quer que você creia que tão logo impõe as mãos você tem, e as pernas aleijadas têm de estar direitas, e você tem de dar pulos. Ele nunca disse isso. Ele nunca prometeu isso. He said the prayer of faith shall save the sick and God will raise them up. He never said when. Ele disse, a oração da fé salvará os doentes e Deus os levantará. Ele nunca disse quando. They lay hands on the sick, they shall recover. He never said when. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ele nunca disse quando. He said when you pray, believe that you receive it and it shall be given to you. He didn't say when. Ele disse, quando orardes, crede que o recebereis, e isso vos será dado. Ele não disse quando. Now, if we are real, genuine believers, when these scriptures are ministered to us, there's nothing can tell us any difference. There's nothing can say that it's wrong. Agora, se somos crentes verdadeiros e genuínos, quando estas escrituras nos são ministradas, não há nada que possa nos dizer que seja diferente. Não há nada que possa dizer que isto esteja errado. How many could raise up, how many infidels, how many unbelievers, how many could explain this, that, or the other? God keeps His word, and Mark 16 is just as inspired as John 3:16. Quantos poderiam se levantar, quantos infiéis, quantos incrédulos, quantos poderiam explicar isso, aquilo e aquilo mais? Deus cumpre a sua palavra, e Marcos 16 é simplesmente tão inspirado quanto João 3,16. The whole thing's the word of God, every word of it's inspired. All of it is God, if you just read it the way it says. A coisa toda é a palavra de Deus. Cada palavra dela é inspirada. Ela toda é Deus, se você apenas a ler da maneira que ela diz. I want to call the church to the order of the day to find out, before you call anything a devil, you better remember the promise of this is to be in this day. See? Eu quero chamar a igreja à ordem do dia para verificar. Antes que você chame qualquer coisa de diabo, é melhor que você se lembre. A promessa disto é para ser neste dia. Está vendo? Remember that. Because one word against the Holy Ghost is never forgiven in this world, neither in the world to come. And you see the Holy Spirit Himself manifested doing the same thing. Lembre-se disso, porque uma palavra contra o Espírito Santo nunca é perdoada, nem nesse século, nem no futuro. E você vê o Espírito Santo, Ele próprio manifestado, fazendo a mesma coisa. I'm looking at a little woman sitting here in front of me. I think she's a Presbyterian, I'm not mistaken. Was at my house not long ago. She had till Wednesday to live. Cancer. Sitting in the room. I just happened to spot her sitting by a friend of mine. Estou olhando para uma pequena mulher sentada aqui em frente de mim. Eu acho que ela é presbiteriana. Não estou equivocado. Foi na minha casa não faz muito tempo. Ela tinha até quarta-feira para viver, câncer, sentada na sala.
Eu, por acaso, acabei de reconhecê-la sentada junto a um amigo meu. And she is given to Wednesday to live by the medics of the city. They're puzzled now. Ele foi dado até quarta-feira para viver pelos médicos da cidade. Eles estão perplexos agora. Here she sits tonight looking fine and healthy and still living. You're thankful for it, aren't you, sister? Raise your hand if that's right. She's sitting right here. Aqui está ela sentada esta noite com ótima aparência, saudável e ainda vivendo. A irmã está agradecida por isto, não está, irmã? Erga a mão se está certo. Veja, sentada bem ali. Está vendo? Dying and given till Wednesday about several months ago. And now the doctors are amazed to think, what happened? It was thus saith the Lord. His words are still true. Nas últimas é determinado até quarta-feira, cerca de vários meses atrás, e agora os médicos estão maravilhados ao pensar. O que aconteceu foi assim, diz o Senhor, suas palavras ainda são verdadeiras. When this scripture says here that these signs shall follow them that believe, if they lay their hands on the sick, they shall recover. If you believe, these signs shall follow the believer. Quando esta escritura diz aqui que estes sinais seguirão aos que crerem, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, se vocês crerem. Estes sinais seguirão ao crente. They shall, he never said when. And if you're a real believer, there's nothing can separate you from that. Eles seguirão. Ele nunca disse quando. E se você é um verdadeiro crente, não há nada que possa separá-lo disso. Listen to Abraham's testimony. Listen to the rest of their testimonies. Preste atenção ao testemunho de Abraão. Preste atenção aos seus demais testemunhos. How many hundreds could I call on the scene today and show you that God keeps His word? Regardless if you'll believe it and stand there and know in your heart that's going to come to pass. Quantas centenas eu poderia chamar à cena hoje e mostrar-lhe que Deus cumpre a sua palavra independentemente, se você crer nela e permanecer ali e souber em seu coração que isto vai acontecer. When this little lady I'm referring to, somebody was telling me a few minutes ago, was telling me a few minutes ago, coming through the dinner line out there. Quando esta pequena dama, referindo-me, agora alguém estava me contando faz alguns minutos, desculpe-me, estava me contando faz alguns minutos, passando pela fila do jantar ali. Said, Brother Branham, you remember this little lady here? Your prayer of faith to her not long ago, she was years ago was dying with a cancer. Disse, irmão Branham, o irmão não se lembra desta pequena dama aqui? Sua oração da fé por ela não faz muito tempo? Ela, anos atrás, estava morrendo de câncer. Is that woman sitting present? Somebody pointed her out to me. Said, raise up your hand if you are sitting here somewhere. Essa mulher está presente? Alguém a mostrou para mim. Erga sua mão se a irmã está sentada aqui em algum lugar. A little woman coming through the line, some man, gray-headed brother, was pointing her out to me. Said she was dying with cancer, and here she lives now. Uma pequena mulher passando pela fila. Algum homem, irmão grisalho, a estava mostrando para mim. Disse que ela estava morrendo de câncer. E aqui vive ela agora. Is that lady in the building here now? She was in the dinner room a while ago. Pointed over there. Yeah. Essa dama está no edifício aqui agora? Ela estava na sala de jantar faz pouco. Mostraram ali, sim. Yeah, there's Mrs. Waldrop back there. That was staying dead in the line. 15 years ago. 17 years ago. With her doctor, with the x-ray there, the cancer had eaten her heart out. But it was thus saith the Lord. Sim, ali está a senhora Waldrop ali atrás, que estava ficando e morta na fila 15 anos atrás, 17 anos atrás, com o seu médico, com um raio-x ali. Aquele câncer tinha devorado o seu coração. Porém, foi assim, diz o Senhor. Let the critics rise and say what they want to. I'm a witness that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. What He was then, He is today. Deixe que os críticos se levantem e digam o que quiserem. Eu sou testemunha de que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O que Ele era, então Ele é hoje. He's not I was, I will be. He is now present tense. The same yesterday, today, and forever. Ele não é eu era, eu serei. Ele é agora, tempo presente, o mesmo ontem e hoje e eternamente. And Jesus and His Word is the same, and He is the Word. Do you believe it? E Jesus e sua palavra são a mesma coisa. E Ele é a palavra. Vocês creem nisto? What did He say? These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
O que ele disse? Estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Before we say this to court, you are the jury. You've heard the case. How many witnesses could we call? Antes de dizermos isto ao tribunal, vocês são o júri. Vocês ouviram o caso. Quantas testemunhas poderíamos chamar? No matter how many other witnesses the prosecutor could call, these words testify against him. He misinterpreted the scripture. Não importa quantas outras testemunhas o promotor pudesse chamar, estas palavras testemunham contra ele. Ele interpretou erroneamente a Escritura. How many believes that the words are true? How many is believer? Raise up your hand. Quantos creem que as palavras são verdadeiras? Quantos são crentes? Ergam a mão. All right. The Bible said this. The prayer of faith shall save the sick. God shall raise them up. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Muito bem. A Bíblia diz isto. A oração da fé salvará os doentes. Deus os levantará. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Now look, each one of you, through this broken up little message, you've drawn some conclusion. Down in your mind, you've made up your mind. Because that's the jury. Agora veja, cada um de vocês, através desta pequena e entrecortada mensagem, você chegou a alguma conclusão. No fundo da sua mente, você tomou sua decisão porque esse é o júri. And the way you act from hereafter, that'll prove what your verdict is. See? The way you live from hereafter will prove just what your verdict is. E a maneira como você atuar daqui em diante, isso provará qual é o seu veredicto. Está vendo? A maneira como você vive daqui em diante provará exatamente qual é o seu veredicto. Now, if you go out and say, well, I'm just as sick as I was when I come in, it shows just what kind of a verdict you've made in this court this afternoon. Agora, se você sair e disser, bem, estou simplesmente tão enfermo quanto estava quando entrei, isso aí mostra exatamente que tipo de veredicto você fez nesse tribunal esta tarde. I think he's had a fair trial. He's been brought up as the Word. He's been proved as the Word. He's been identified as the Word. Eu acho que foi um julgamento justo o que ele teve, sendo trazido como a palavra. Ele foi provado como a palavra. Ele foi identificado como a palavra. If I die this night, the words that I've said is true. The world knows it. The scientific world knows it. E se eu morrer esta noite, as palavras que eu disse são verdadeiras. O mundo sabe disso. O mundo científico sabe disso. That same pillar of fire, the same angel of the Lord, how many seen the picture of it? It hangs in Washington, D.C. The only supernatural being was ever photographed. Essa mesma coluna de fogo, o mesmo anjo do Senhor. Quantos viram a fotografia dele? Está pendurada em Washington, D.C., o único ser sobrenatural que alguma vez foi fotografado. If I die this night, I never see again what I've said is the truth, and God has testified of it that it's the truth, and here's the scripture says it's supposed to be now. Then call it a devil if you want to. That'll be between you and God. Se eu morrer esta noite, eu nunca os vir novamente. O que eu disse é a verdade, e Deus testificou disto que é a verdade. E aqui está a Escritura, diz que é para ser agora. Então chamem isso um diabo se vocês quiserem. Isso é entre vocês e Deus. Estão vendo? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, and He's identifying Himself as He promised. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, e Ele está se identificando como prometeu. Much more could be said in this last days as Son of Man, making Himself known among His people in the form of His people. Muito mais poderíamos dizer nestes últimos dias como Filho do Homem, dando-se a conhecer entre seu povo na forma do seu povo. Not Son of God, not Son of David, but Son of Man. Está vendo? Não filho de Deus, não filho de Davi, mas filho do homem. The Son of God was the supernatural, like Abraham. He's seen voices and heard things and seen lights and so forth. O filho de Deus era o sobrenatural. Como Abraão, ele teve visões, ouviu coisas e viu luzes e assim por diante. But just before the promised Son come, God revealed Himself as a man in human flesh and read the thoughts that was in Sarah's heart in the room behind him. Porém, pouco antes do filho prometido vir, Deus se revelou como homem em carne humana e leu os pensamentos que estavam no coração de Sara, no aposento atrás dele. How many says those that's the scripture? Very good. Quantos dizem, sabem que isso é Escritura?
And he said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of God, when the Son of Man shall be being revealed. E ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho de Deus, vindo quando o Filho do Homem estiver se manifestando. The Son of Man being revealed. Not the Son of God in the church age. He's put out of that. Now he's Son of Man revealing himself. The Word is becoming flesh among us. O Filho do Homem se manifestando, não o Filho de Deus na era da igreja. Ele foi expulso disso. Agora ele é Filho do Homem manifestando-se. A palavra está se tornando carne entre nós. Oh, my friend, open your eyes, court, before you make your decision. Make your decision and believe it with all your heart. Oh, meu amigo, abra os olhos, tribunal, antes que tome sua decisão. Tome sua decisão e creia de todo o coração. He's justified in writing this in the Scripture. He's justified in what he says. I can prove it. I know he's right. God does prove it. Ele está justificado em escrever isto na Escritura. Ele está justificado no que ele diz. Eu posso provar isto. Eu sei que ele está certo. Deus prova isto. He needs nobody to interpret, say this is that and this is that. He says he'll do it and he does it and that settles it. He's his own interpreter. Ele não necessita que ninguém interprete e diga isto é isso e isto é isso. Ele diz que ele fará isto e ele o faz. E isso encerra o assunto. Ele é seu próprio intérprete. You believe that? How many is believers then? Raise up your hand and say, I am a believer. Vocês creem nisso? Quantos são crentes, então? Ergam as mãos, digam, eu sou crente. I want every believer in here to stand to your feet. Unbeliever, remain seated. Believer, stand to your feet. Eu quero que cada crente aqui se ponha de pé. Incrédulos, permaneçam sentados. Crentes, ponham-se de pé. In this court, before it adjourns, I want to thank the Lord that this court has made up its mind. The jury has come to this verdict that Jesus Christ is justified in putting these things in His Word. When it's truly interpreted in the light of the Word, it is the truth. Nesse tribunal, antes que ele entre em recesso, eu quero agradecer ao Senhor que este tribunal tenha tomado sua decisão. O júri chegou a este veredicto que Jesus Cristo está justificado em colocar estas coisas em sua palavra. Quando isto é verdadeiramente interpretado à luz da palavra, isto é a verdade. How many of you court believe that? Raise your hand and say, before God, I believe it, it's the truth. I believe it, it's the truth. Quantos de vocês do tribunal creem nisso? Levantem a mão, digam, diante de Deus eu creio que isto é a verdade. Creio que isto é a verdade. Now, how many, as you put your hand down, say, I am a believer in what you've said. I believe it to be the honest truth. It's a word of God. Raise up your hand. Agora, quantos, enquanto vocês abaixam a mão, digam, eu sou um crente no que o irmão disse. Eu creio que isto é a honesta verdade. É a palavra de Deus. Ergam a mão. All right. Now, I want you to reach right across the table and lay your hand on another believer. Put your hand right across the table and lay it on another believer. Muito bem. Agora eu quero que vocês estendam o braço para o outro lado da mesa e imponham as mãos sobre outro crente. Estendam a mão até o outro lado da mesa, imponham-na sobre outro crente. Are we believers? What did he say? These signs shall follow them that believe. Nós somos crentes? O que ele disse? Estes sinais seguirão aos que crerem. Court, have you made up your mind? Say amen. My verdict has been reached. Is that right? Amen. Tribunal, vocês tomaram sua decisão? Digam amém. Meu veredicto foi alcançado, está certo? Amém? That the word of God is true? Amen. Mark 16 is true? Amen. De que a palavra de Deus é verdadeira? Amém? Marcos 16 é verdadeiro? Amém? Then these signs shall follow them that believe. They have to recover. He said so, did he not? Então estes sinais seguirão aos que crerem. Eles terão de ser curados. Ele disse assim, não disse? Now, the way you pray at church, you pray for the person you got your hands on, they're praying for you. And these signs shall follow them that believe. Agora, a maneira como se ora na igreja, vocês orem pelas outras pessoas, sobre as quais têm suas mãos. Elas estão orando por vocês. E estes sinais seguirão aos que crerem. What will happen? Your action from this hour on will prove what your true verdict is. O que acontecerá? Sua ação desta hora em diante provará qual é o seu verdadeiro veredicto. Now bow your head, every one of you. Now pray for the person that you got your hands on.
Agora inclinem a cabeça, cada um de vocês. Agora orem pela pessoa sobre a qual tem suas mãos. Jesus Christ of Nazareth, I call this to your attention again. These men and women has claimed by their testimony that they are believers. They have stood and they're laying their hands on one another. Jesus Cristo de Nazaré, eu chamo isto à tua atenção novamente. Estes homens e mulheres afirmaram por seu testemunho que são crentes. Eles se levantaram e estão impondo as mãos uns sobre os outros. Lord, we believe your word, that in this great day of education, this great day of going on of ethics and all the educational systems, yet in the midst of all of it, your word remains true just the same. Senhor, nós cremos em tua palavra que neste grande dia de instrução, este grande dia de avanço, de éticas e todos os sistemas educacionais ainda, em meio a tudo isto, tua palavra permanece verdadeira da mesma maneira. And we call witnesses in this court this afternoon, Lord, to give you a fair trial, not a mock trial, not a mock like Herod give you or one of the others. E nós chamamos testemunhas nesse tribunal esta tarde, Senhor, para dar-te um julgamento justo, não um julgamento zombeteiro, não uma zombaria como Herodes te deu, ou como um dos demais. We're giving you a fair trial here and proving, and your people has made up their mind that the Word of God in 1964, this hour that we're now living, that you're just as much God as you ever was, and every word that you promised is the truth. Nós estamos te dando um julgamento justo aqui, e provando, e o teu povo tomou sua decisão de que a palavra de Deus em 1964, esta hora em que agora estamos vivendo, que tu és simplesmente tanto Deus quanto sempre foste, e toda a palavra que tu prometeste é a verdade. And they've got their hands laying on one another as believers. They're praying for one another. And you said, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. E eles têm as mãos postas uns sobre os outros como crentes. Eles estão orando uns pelos outros. E tu disseste, estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. You never said when. You said they shall recover. Tu nunca disseste quando, tu disseste, eles serão curados. Now, them being, as I being the moderator, and these people being the jury, also the judge, they have give witness to this, Lord, by moving to one another's hands and praying for one another. Agora, ele sendo, como eu sendo moderador, e essas pessoas sendo júri e também o juiz, elas têm dado testemunho disso, Senhor, ao moverem as mãos uns dos outros e orarem uns pelos outros. Now, their actions hereafter will certainly prove what their verdict is. May there never be one complaint among them anymore of ever being sick, of this sickness or whatever bothers them now. May they know that God promised He'd do it. Agora, suas ações daqui em diante certamente provarão qual é o seu veredicto, que nunca haja nenhuma queixa entre eles, mas de alguma vez estarem enfermos desta enfermidade ou do que quer que os incomode agora, que eles saibam que Deus prometeu que faria isso. Sometimes it lingers that He did in the days of Noah, He did in the days of Moses, He did in all days. Algumas vezes ele tarda, como ele disse nos dias de Noé. Ele fez nos dias de Moisés. Ele fez em todos os dias. But he never told the Pentecostal people, go up to the city of Jerusalem in 24 hours, I'll give you the Holy Ghost. He said, tarry there until you're endued with power from on high. Porém, ele nunca disse ao povo pentecostal, subi à cidade de Jerusalém em 24 horas, eu vos darei o Espírito Santo. Ele disse, ficai ali até que do alto sejais revestidos de poder. He never said 1 day, 2 days, 10 days. He said, stay until you're endued with power. Ele nunca disse 1 dia, 2 dias, 10 dias. Ele disse, ficai até que sejais revestidos de poder. Lord, they stayed until the evidence spoke that through them. It was the Holy Ghost of God. Senhor, eles ficaram até que a evidência falou através deles
que era o Espírito Santo de Deus. Now, may these people who has their hands up on one another, who stands this court this afternoon, in the presence of God, in the presence of His Word as I've read it, and we testify to this that we believe that He keeps His Word. And may each one be healed in the name of Jesus Christ. Amen. Agora que essas pessoas que têm as mãos umas sobre as outras, que estão de pé neste tribunal esta tarde, na presença de Deus, na presença da sua palavra, como ali, e nós testificamos a isto, que cremos que Ele cumpre a sua palavra e que cada uma delas seja curada no nome de Jesus Cristo. Amém. Now, all you that believe that from this hour, that a believer that stood to their feet as a believer, and you a believer, that you've testified and give witness before this court this afternoon that you believe that He's just and He keeps His word. Agora, todos vocês que creem nisso, desde esta hora que um crente se pôs de pé como crente, e você, um crente que você testificou e deu testemunho diante deste tribunal esta tarde, que crê que Ele é justo e Ele cumpre a sua palavra. No matter how long it tarries, it's got to happen. Do you believe it? Raise your hand. Do you accept it? Não importa o quanto demore, tem de acontecer. Vocês creem nisto? Ergam a mão. Vocês aceitam isto? God bless you. I believe it with all my heart. Now let us bow our heads just a moment. Deus os abençoe. Eu creio nisto de todo o coração. Agora, inclinemos a cabeça só por um momento. Is there a person in here that's been an unbeliever? A person that's not a Christian? I want to give you the opportunity to walk up here to this before this court and make a confession and say, I have been a doubter all my life, but from this day on I accept Jesus Christ. Há uma pessoa aqui que tenha sido incrédula, uma pessoa que não seja cristã? Eu quero lhe dar a oportunidade para caminhar até aqui, a isto, diante desse tribunal, e fazer uma confissão e dizer: eu tenho sido um duvidador a vida toda, porém, deste dia em diante, eu aceito a Jesus Cristo. I know that the Bible said that in the days as it was in the days of Jonah, was in the belly of the whale for 3 days and nights. Eu sei que a Bíblia diz que nos dias, como foi nos dias de Jonas, esteve no ventre da baleia por 3 dias e noites. They said to him, give us a sign. He said, a wicked and an adulterous, a Sodom generation, seek after a sign, and they'll get it. They'll get a sign. Eles lhe disseram, dá-nos um sinal. Ele disse, uma má e adúltera, uma geração sodomita, pede um sinal, e eles o receberão. Eles receberão um sinal. For as Jonah was in the belly of the whale 3 days and nights, so must the Son of Man be in the heart of the earth. Porque como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e noites, assim deve o Filho do Homem estar no coração da terra. These disciples that we read about was misunderstanding when they wouldn't believe those who had seen him after he is risen from the dead. Esses discípulos, sobre os quais lemos, estavam entendendo mal quando se recusaram a crer naqueles que o haviam visto depois que ele havia ressuscitado dentre os mortos. We've seen him. We know that it's true. He is risen from the dead. We believe it. Nós o temos visto, nós sabemos que é verdade. Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós cremos nisto. And we're living in a days like it was in the days of Jonah, when the cities were perverted into evil. And Jonah come forth out of the whale's belly as one from the dead. E nós estamos vivendo nos dias, como foi nos dias de Jonas, quando as cidades estavam pervertidas para o mal. E Jonas saiu do ventre da baleia como um dentre os mortos. And today we believe Jesus Christ is raised from the dead and is making himself known down through the church age as Son of God, and now fulfilling his promise in the last days to reveal himself to Abraham's royal seed as Son of Man. E hoje nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e está se dando a conhecer no decorrer da era da igreja como Filho de Deus e agora preenchendo isto, cumprindo sua promessa nos últimos dias para se manifestar a semente real de Abraão como Filho do Homem. God bless you. With our heads bowed now, quietly and reverently, while we sing one verse, I love him because he first loved me. Deus os abençoe. Com a cabeça inclinada agora quietamente e reverentemente, enquanto cantamos uma estrofe, eu o amo porque ele primeiro me amou. And if you're not a Christian and you want to become one and to take your stand tonight with the Lord's despised few in this evil day like it was in the days of Noah, like it was in the days of Sodom, come forth.
while we sang with our heads bowed and everybody praying. E se você não é cristão e quer se tornar um e tomar sua posição esta noite com os poucos desprezados do Senhor, nesse dia maligno como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma, vir enquanto cantamos com nossa cabeça inclinada e todos orando. Eu o amo, eu o amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Now let's keep our heads lowly now as we hum. Agora continuemos de cabeça baixa agora enquanto sussurramos. Think of it. Think of it. Can you shake yourself just a little bit? The very God that made the promise is here making it known. Right on earth today. Proving it. Pense nisto. Pense nisto. Você pode se sacudir só um pouquinho? O próprio Deus que fez a promessa, Ele está aqui, dando a conhecê-la bem na terra hoje, provando-a. Here's the scriptures. Nobody has to interpret it, it's already interpreted. And He purchased my salvation. Would you accept it? Aqui estão suas escrituras. Ninguém tem de interpretar isto. Já está interpretado. E Ele comprou minha salvação. Você não aceitará? Now, if you've already Christian and you'd like to live closer to God, let's raise your hands while we sing it again with our heads bowed. Want a closer walk with God? You believe this to be the truth that we're living in the last days. Agora, se você já é cristão e gostaria de viver mais perto de Deus, ergamos as mãos enquanto o cantamos novamente, de cabeça inclinada. Quero uma caminhada mais próxima de Deus. Você crê que isto é verdade que estamos vivendo nos últimos dias? God be with you, friend. Don't fail. Don't fail. Believe Him. I love Him. Mean it with all your heart now. Surrender yourself. He is the Word for this day. Deus seja com você, amigo. Não fale. Não fale. Creia nele. Eu o amo. Queira dizer isso de todo o coração agora. Renda-se. Ele é a palavra para este dia. Primeiro me amou. Walking and talking with Christ up the Won't it be